Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Beatriz e esse aqui é o novo canal do curso de Engenharia de Energia promovido pelo Lab Energy. Aqui iremos postar conteúdo sobre o curso e assuntos relacionados ao tema energia. Como esse aqui é o vídeo número 1, nada melhor do que começar falando sobre o próprio curso de Engenharia de Energia. Vamos lá? A primeira pergunta é: o que faz um engenheiro de energia? Segundo o próprio CONFEA, artigo 2º, compete ao engenheiro de energia o desempenho das atividades 1 a 18 do artigo 5º, parágrafo 1º da Resolução 1073, referentes à geração e conversão de energia, equipamentos e dispositivos e componentes para geração e conversão de energia, gestão em recursos energéticos, eficiência energética e o desenvolvimento e aplicação de tecnologias relativas aos processos de transformação, de conversão e de armazenamento de energia. Como você pode notar, a área de atuação do engenheiro de energia é bem ampla. E para tentar explicá-la de uma forma mais simples, vamos dividir essa atuação em 4 partes: geração, transmissão, distribuição e consumo. A geração é onde a energia é gerada, é onde ela é transformada de algum recurso, como por exemplo água através das hidrelétricas, os ventos através dos geradores eólicos, enfim, de várias maneiras. E por esses recursos transformados em energia elétrica. Então, quando se fala da geração de energia, você tem outro leque gigante de oportunidades para o engenheiro ou engenheira de energia, que vai de desenvolvimento de novas tecnologias de geração, formas de geração de energia, estudos de viabilidade de uma usina. A gente pode dar como, por exemplo, a própria hidrelétrica e o estudo do potencial hidrelétrico, que no caso corresponde ao quanto que uma usina pode gerar de energia, que vai aí de cálculos de vazão d'água, altura da barragem, tamanho do estoque de água da barragem e por aí vai. E isso se repete quando falamos de outras formas de geração, como solar, eólica, etc. Atribuições como consultoria, direção de equipes, monitoramento, laudo, parecer técnico, desenho técnico, todas essas atribuições que são muito comuns a outras engenharias e suas respectivas funções, também competem ao engenheiro de energia. Entrando na parte de transmissão e distribuição, que iremos abordar aqui algum dia com mais detalhes, mas falando disso de forma mais básica possível. Quando falamos de transmissão, estamos falando de tensões mais elevadas, onde a energia elétrica é transportada das usinas, das fontes geradoras e levadas até as unidades de distribuição, que abaixam a sua tensão, onde começa a distribuição de energia nas cidades. Essa linha de distribuição são as mesmas que você encontra em avenidas ou nas ruas em frente à sua casa. Logo, toda essa forma de transmitir e distribuir energia também se enquadra na atuação do engenheiro, já que precisamos cada vez mais de formas mais eficientes e inteligentes o possível de transmitir e distribuir essa energia, fazendo com que essas novas tecnologias ou formas tragam menos perdas energéticas ao nosso sistema. Chegando na parte de consumo, temos a eficiência energética como elemento-chave, onde iremos a como economizar o máximo de energia possível, como utilizar essa energia de forma mais inteligente e eficiente e até como eu posso gerar a minha própria energia. E aí já estaremos entrando em um conceito bem legal, chamado geração distribuída, que é um assunto para um próximo vídeo. Uma área muito interessante para o engenheiro de energia é o planejamento energético, que é um dos problemas enfrentados por diversos países no mundo, inclusive o Brasil, que é de como organizar os recursos energéticos para o futuro. Qual a energia melhor para qual ambiente? Quanto de usinas temos que construir? Qual usina temos que acionar e quando acionar? Por exemplo, o nosso país é dominado por hidrelétricas, portanto somos muito dependentes da chuva, um recurso nem sempre disponível. Então, como racionar a geração dessa energia? E também como utilizar energias que complementam a nossa matriz? E por aí vai. Todo esse planejamento energético compete ao engenheiro de energia. Como você pode ter visto, a atuação do engenheiro de energia é muito ampla. Logo, seu conhecimento deve ser bem abrangente. Se formos dar uma olhada na grade do curso de Engenharia de Energia, por exemplo, podemos ver conteúdos de várias engenharias. Temos conteúdos como circuitos elétricos, bioquímica, mecânica dos fluidos, termodinâmica, conversão eletromecânica, energias renováveis e por aí vai. Então, quando falamos em engenheiro de energia, estamos falando de um profissional com uma visão maior sobre o campo de energia, onde todas as fases e processos passam por sua análise. E ter sua grade curricular ampla dessa maneira faz com que o engenheiro possa solucionar problemas com uma visão muito maior. Então, esse foi um resumão sobre engenharia de energia e a atuação do engenheiro. Faltou falar sobre bastante coisa, como venda de energia, pesquisas, novas tecnologias, enfim, toda a atuação e aplicação de engenheiro de energia nessas áreas. Mas como você pode ver, o assunto é bem amplo e se formos falar de tudo, teríamos que passar muito tempo aqui falando com vocês. Iremos deixar o link do site da Universidade Positiva aqui embaixo
caso você queira saber mais sobre o curso de Engenharia de Energia. Nas próximas semanas iremos falar um pouco mais sobre muita coisa relacionada ao tema energia. Vai ser bem legal. Se inscreva no canal para não perder nada disso e te encontro no próximo vídeo. Até mais!